Que a paz do nosso Mestre Jesus e o amor de Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima de Jesus, envolva os nossos corações e os nossos sentimentos. E na noite de hoje, nós vamos tentar fazer algumas reflexões sobre um versículo da segunda carta, da segunda epístola de Pedro, e que diz assim: a porca lavada que voltou a rolar na lama. E nós podemos afirmar que Jesus nasceu em meio ao povo de Israel, porque, sem dúvidas alguma, eles eram os mais preparados, tanto material como espiritualmente, para entender os seus ensinamentos. Primeiramente, porque naquela época, eles eram o único povo que adorava e que cultuava um único e supremo Deus. Um Deus invisível, imaterial. E isso era completamente inédito naquela época. Porque todos os outros povos adoravam e cultuavam muitos deuses, muitos ídolos, estátuas feitas de barro ou lavrada na pedra. E mais ainda, durante 2000 anos, eles foram agraciados com a vinda de espíritos elevadíssimos, os chamados profetas messiânicos, que vinham para lhes ajudar, ensinar e os ajustarem de acordo com as leis de Deus. Mas Pedro, o apóstolo Pedro, ele sabia que apesar de, em meio ao seu povo, de existirem pessoas muito preparadas, conhecedores profundos das tradições religiosas, Pedro sabia que, embora eles tivessem todo aquele conhecimento, eles ainda eram almas infantis, e que, ao primeiro sinal de vantagens materiais, eles esqueciam completamente os altos compromissos assumidos diante de Deus. E, naturalmente, eles se deixavam levar pela ganância, pela ambição e pelos prazeres materiais. Mas, nesse momento, nós vemos, por conhecer essa deficiência do seu povo, foi que o apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, Paulo escreveu: juntos, o povo de Israel, eles atravessaram o Mar Vermelho. E juntos,
eles comeram do mesmo alimento celestial, o maná, que todas as manhãs descia dos céus. E juntos eles beberam da mesma água espiritual. Mas não obstante, a maioria deles não agradou a Deus. E por esse motivo, eles foram abatidos no deserto. E essa é uma grande verdade. E como que esse alerta de Paulo é atual e condizente com o momento que nós estamos vivendo. A reta final da transição da Terra de um planeta de expiação e de provas para um mundo de regeneração. Mas enganavam-se as pessoas que acreditavam que uma transição planetária seria um período de paz e de tranquilidade. Não, isso não é verdade. Porque uma transição planetária igual à nossa envolve interesses terríveis, tanto de encarnados como de desencarnados, governos corruptos, autoritários, instituições financeiras poderosíssimas, corporações que esmagam e que exploram até as últimas gotas de suor e de sangue da nossa humanidade. E esses grandes grupos econômicos, eles estão dispostos a lutarem com todas as suas forças e com todas as suas armas para manterem o poder em suas mãos. E as consequências dessas lutas é o mundo que nós estamos vivendo. Guerras, conflitos, desencarnes em massa, o aumento terrível da criminalidade, a quantidade de pessoas com problemas psicológicos, como ansiedade, depressões. E, em meio a todas essas dores, pessoas muito preparadas, conhecedores profundos das leis de Deus e dos ensinamentos de Jesus, grandes líderes religiosos, dirigentes espíritas, pastores evangélicos, sacerdotes católicos e muitos outros não suportarão esses dias finais. E no auge de suas aflições, eles se revoltarão contra Deus, quebrarão as suas promessas e abandonarão os caminhos traçados pelo Senhor. E, igual a porca lavada da nossa epístola,
eles voltarão a se revolver nas lamas das suas indignações e das suas revoltas, esquecendo completamente o grande alerta que Jesus nos fez quando disse: mas aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Muito bem. Agora, vamos analisar as palavras-chave da nossa epístola. Pedro disse: a porca lavada que voltou a rolar na lama. Primeiramente, vamos entender o conceito do porco. O porco, para o povo de Israel, era considerado um animal impuro e proibido de ser usado como alimento. Mas em que eles se baseavam para fazer essa afirmação? E a resposta é no livro de Levíticos. Porque no livro de Levíticos estão registradas as duas condições para que um animal fosse considerado puro e apropriado para ser usado como alimento. E a primeira condição era para um animal ser puro e apropriado para ser usado como alimento, ele tem que ter os cascos fendidos, ou seja, divididos em duas partes, uma para cá e uma para cá. Mas o que isso tem que ver com a pureza do animal? O povo de Israel, eles acreditavam que o casco do animal era o instrumento que, quando o animal estava em pé, o casco era o instrumento que separava o corpo do animal do chão, da terra, do mundo material. E isso é uma verdade, porque vamos imaginar um boi em pé. O boi em pé, o que separa o corpo do boi do chão é o casco, porque ele está em cima do casco. Mas o que isso tem a ver? Vejam que interessante. Para o povo de Israel, eles acreditavam que o animal que tinha o casco fendido, dividido em duas partes, eles acreditavam que aquele animal era um ser que a sua ligação com a terra, a sua ligação com o mundo material não era total, não era completa, não era absoluta. Havia uma divisão, uma dualidade. Mas o que é essa dualidade? A dualidade é a separação dos opostos. O certo separado do errado. O material separado do espiritual. O sagrado separado do profano. Ou seja, essa dualidade é o nosso grande trabalho
aqui na Terra. A nossa grande busca, sairmos da ignorância em busca da sabedoria, sairmos das trevas em busca das luzes, sairmos da animalidade para nos tornarmos pessoas melhores. Ou seja, essa dualidade é o grande objetivo de hoje estarmos encarnados aqui na Terra. E qual que é esse grande objetivo? É lançarmos as bases, lançarmos as primícias da construção do reino de Deus em nossos corações. E por outro lado, para o povo de Israel, o animal que tinha o casco inteiro, para eles, esse animal era um ser exclusivamente da terra, exclusivamente do mundo material. E a segunda condição para que um animal fosse considerado puro e apropriado para ser usado como alimento era o fato dele remoer. E o que é isso? Remoer é o fato do animal voltar a mastigar o alimento que já estava em seu estômago. Esse fato geralmente acontece à noite, quando os animais estão deitados e que eles ficam por várias horas remoendo o alimento que volta à sua boca. Até aí não tem novidade nenhuma, eu acredito que todos já devem ter visto esse fato. Mas para o povo de Israel, aquele cenário dos animais deitados no silêncio da noite, durante horas remoendo o alimento que haviam comido durante o dia, para o povo de Israel, esse cenário tinha algo de sagrado. Era um momento de silêncio que simbolizava para eles um momento de meditação, de reflexões, uma prece íntima, ou seja, uma profunda busca por Deus, uma profunda busca pelas verdades eternas, pelas coisas santas. Mas vamos voltar ao porco. O porco tem os cascos fendidos. Então, ele externamente ele está de acordo com as condições do livro de Levíticos. Mas então por que o povo de Israel considera o porco um animal impuro e proibido de ser usado como alimento? E a resposta é: porque o porco não remói. E aí que está o grande ensinamento.
Para o povo de Israel, o porco simboliza as pessoas hipócritas, as pessoas que por fora, externamente, são perfeitas, são bem apresentadas, são educadas, mas por dentro, internamente, são falsas, são fingidas, são mentirosas, são caluniadoras. Ou seja, o porco para o povo de Israel, ele pode ser interpretado como uma metáfora dos nossos piores defeitos morais. Defeitos esses que nós reconhecemos que temos no nosso coração, mas que nós disfarçamos muito bem, que nós encobrimos, que nós escondemos nas dobras mais profundas da nossa alma. E, continuando na análise da Epístola de Pedro, ele diz: a porca lavada. Vamos nos ater na palavra lavada. Na Bíblia, a água simboliza a palavra de Deus. E para o povo de Israel, eles acreditavam que uma pessoa que aceitasse a palavra de Deus e que se arrependesse profundamente dos seus erros e dos seus pecados, eles acreditavam que essa pessoa ficava limpa, purificada, lavada de seus pecados, lavada pela água da palavra de Deus. E nós temos que admitir que, partindo de um povo que viveu há tantos séculos atrás, essa visão da bondade, do perdão e da misericórdia de Deus é uma visão muito bonita, muito pura, que aquele povo carregava em seus corações. Embora nos dias de hoje, com o advento da doutrina dos espíritos, nós sabemos que, seja nessa existência ou em existências anteriores, se nós erramos muito, se nós cometemos muitos crimes, se nós levamos a dor e o sofrimento para os nossos irmãos, através da doutrina dos espíritos, nós sabemos que somente o arrependimento não é suficiente para nos livrarmos daquele mal que fizemos. Pela doutrina dos espíritos, é necessária a expiação, ou seja, sentirmos na nossa própria pele a dor e o sofrimento que causamos para as nossas vítimas. E mais ainda, é necessário a reparação, ou seja, repararmos os danos e os prejuízos que causamos para as nossas vítimas. Aí sim, cumpridas essas
três condições, o arrependimento, a expiação e a reparação, cumpridas essas três etapas, aí sim nós realmente drenamos aquelas energias pesadas que nós carregávamos na nossa alma. E aí novamente nós entramos em equilíbrio e em sintonia diante das leis de Deus. E para finalizarmos, Pedro diz: a porca lavada que voltou a rolar na lama. A lama, no sentido bíblico, sempre está associada às nossas impurezas perispirituais, aos nossos defeitos morais e às nossas indignações internas. E a expressão voltou a rolar na lama, nessa expressão, o apóstolo Pedro está nos fazendo um grande alerta quanto aos perigos e aos cuidados que nós precisamos ter com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos e principalmente com as nossas ações. Porque, infelizmente, ao longo de todos esses séculos, as nossas piores quedas morais sempre estiveram envolvidas com o nosso orgulho, a nossa vaidade e o nosso egoísmo. Esses três defeitos morais que já atrasaram tanto o nosso crescimento espiritual. E, por falar em atraso no nosso crescimento espiritual, na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: poderia o homem, através de seus esforços, sempre sair vitorioso em cima das suas más tendências? E o Espírito da Verdade responde: sim. E frequentemente fazendo esforços muito pequenos, insignificantes. O que vos falta é vontade. E essa é uma grande verdade. Porque para nós retirarmos definitivamente o orgulho, a vaidade e o egoísmo do nosso coração, para nos livrarmos definitivamente desses defeitos morais, o que nos falta é a coragem, a vontade de sair da inércia, dessa nossa comodidade que adotamos para a nossa vida. É isso que nos falta. E iniciarmos uma verdadeira e profunda reforma íntima na nossa alma. É isso o que nos falta. E é justamente esse o alerta que Pedro nos faz nessa palestra. Para sermos perseverantes. Porque a perseverança é a capacidade de nos mantermos firmes diante dos problemas e das dificuldades da vida. E termos a certeza, a convicção profunda de que sempre estamos
sob a proteção de Deus. E depois de uma resposta tão direta como essa, nós só temos duas alternativas: continuarmos parados, e infelizmente essa sempre foi a nossa postura, e é por isso que nós ainda estamos aqui, presos, como se tivéssemos os pés chumbados nas faixas de vibrações mais próximas da Terra. Mas hoje, para finalizarmos, nós não vamos falar de nós, das nossas mazelas, dos nossos erros, das nossas misérias. Hoje, para finalizarmos, nós vamos falar dos vitoriosos, daqueles que foram fiéis e que perseveraram até o fim. Muitos foram perseguidos, torturados, humilhados, e muitos deram a sua própria vida para que a luz divina de Jesus resplandecesse diante de todas as nações. E ninguém melhor para falar sobre esses grandes espíritos do que o apóstolo João em Apocalipse 7:9. Disse ele: e depois disso, eu vi uma imensa multidão de espíritos em pé diante do trono do Cordeiro. E eles vestiam roupas brancas e tinham em suas mãos ramos de palmeiras. E nos evangelhos, as vestes brancas e o ramo de palmeira simboliza a vitória. E é sobre a chegada desses grandes espíritos, esses vitoriosos diante da vida, é sobre a chegada desses grandes espíritos no reino de Deus que Jesus disse em Mateus 25. Jesus disse: sejam bem-vindos, filhos benditos de meu Pai. Sejam bem-vindos para este reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Meus irmãos, eu agradeço profundamente por mais essa oportunidade e vamos continuar nesse ambiente de elevação e prece, vislumbrando a figura iluminada de Maria Santíssima, a Mãe de Jesus, com suas mãos derramando bênçãos sobre cada um que aqui está, colhendo os vossos pedidos, as necessidades de que cada um aqui se encontra. Mãe Santíssima, Mãe Santíssima de Jesus e de todos nós, nós vos pedimos pela paz no mundo, pela confraternização de todos os povos em torno dos ensinamentos de Jesus. Nós vos pedimos, ó Mãe Santíssima, pelos enfermos, pelas pessoas que estão passando por provações muito difíceis. Pedimos pelos nossos familiares, pelos nossos filhos,
pelo nosso lar. Que cada um que aqui veio nessa noite possa levar para casa essas vibrações tão sutis que emanam desse coração divino que aqui na Terra recebeu a missão de ser a mãe de nosso Mestre Jesus. Muito obrigado, muita paz para todos. Amém.